estudante! Tudo bem com você? Meu nome é Guiomar e eu sou professora de língua portuguesa. E nessa aula nós vamos trazer um tema que é muito importante, principalmente para você, aluno do 8º ano, que está tendo contato aí, eu sei, com vários gêneros textuais, né? E também vários tipos de texto. Então, nessa aula nós vamos trabalhar com o editorial. E o que vem a ser um editorial? Vamos para a definição? É um tipo de texto jornalístico. Então, faz parte aí, né, dos textos jornalísticos utilizados em jornais ou revistas. Tem por objetivo informar. Então, é por isso que faz parte dos textos jornalísticos aí, né? Mas sem obrigação de ser neutro, indiferente. Então, desde o início aqui, vocês já prestem atenção nessa definição. O editorial, ele informa, mas sem ser neutro e indiferente quanto àquilo que está sendo informado. Então, essa é a primeira diferença aí desse tipo de texto jornalístico. Diferente, nós vamos ver, da notícia, por exemplo. Diferente de outros textos informativos, como eu já falei, que compõem um jornal, os editoriais são textos opinativos. Então, essa é a diferença aí do editorial dos outros tipos de texto. Ele informa, no entanto, ele traz também uma opinião. Entendido? Próximo. Comparando, então vamos comparar esse texto aí, como o exemplo que eu dei, né? Eu citei rapidamente aqui, a notícia, porque a notícia também é um texto informativo. Então, vamos pegar aí esses dois tipos de texto jornalístico só para nós compararmos. Então, nós temos aqui a notícia e o editorial. Quais são as diferenças? A notícia é um texto informativo, beleza. O editorial também é um texto informativo. Agora, a diferença já começa. A notícia, ela é neutra. Quando traz, né, o jornal, ele traz uma notícia, não é explícito e também não aparece, porque não tem mesmo, a opinião e não tem esse compromisso também de opinar em relação àquela informação, em relação àquele fato, aquele acontecimento. Então, a notícia não traz uma opinião. Já o editorial, ele é opinativo. Ele vai trazer a informação, mas ao mesmo tempo vai apresentar também a opinião de quem redigiu. Ok? Texto narrativo e descritivo. Vamos lá. O editorial, ele traz essa informação e a opinião. Por isso que ele é um tipo de texto dissertativo. E nós vamos ver também que ele cabe ali dentro dos textos que são dissertativos, argumentativos. Entendido? Então, guarda isso. Defesa de um ponto de vista. Essa é a diferença também. A notícia não apresenta a opinião. Então, diferente o editorial, como apresenta essa opinião, vai ter também argumentos. Por isso que eu falei, cabe também dentro do tipo de texto dissertativo, argumentativo. Vai ter a defesa do ponto de vista. Como ele vai defender ali a opinião que está explícita, né, no texto, vai ser um texto persuasivo, porque vai tentar convencer por meio de argumentos, ok? O editorial possui um fato e uma opinião, como eu falei, é um texto informativo, então traz ali o fato, o acontecimento, e ao mesmo tempo a opinião. O fato informa o que aconteceu. Então, o fato é aquilo que aconteceu. Entendido? E a opinião transmite a interpretação do que aconteceu. Então, essa é a diferença do editorial. Vai trazer a informação e, ao mesmo tempo, a opinião diante daquilo que aconteceu. É a interpretação do fato. Ok? O editorial é um texto, então, dissertativo, pois desenvolve argumentos baseados em uma ideia central, que é o ponto de vista, a opinião.
para persuadir o leitor. Então, aqui resume tudo aquilo que nós falamos anteriormente, ok? É um texto dissertativo que desenvolve argumentos, que é a defesa do ponto de vista, né, da ideia central, para persuadir, convencer. Por isso que é um texto também persuasivo, porque tenta convencer o leitor da opinião que está sendo explícita, colocada naquele texto. Características do editorial, então, é um texto informativo, relata um fato, texto dissertativo que apresenta o ponto de vista e os argumentos. Entendido, estudante? Prosseguimos, então. Estrutura de um editorial. Como se trata de um texto dissertativo, apresenta introdução, desenvolvimento e conclusão, porque essa é a estrutura básica de um texto dissertativo. Apresenta a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Como eu sei que vocês, né, alunos aí do 8º ano, vocês estão começando, né, a entender sobre esses tipos de texto, vamos explicitar aqui o que vem a ser a introdução, o desenvolvimento e a conclusão? Vamos lá. A introdução, geralmente, nessa parte, é retratada a ideia principal que será discutida no decorrer do texto ali. Apresenta o assunto a ser tratado no texto. Então, a introdução, ela precisa de ser atrativa. Desde o início, eu falo isso muito com os meus alunos. Quando você já começa a ler o seu texto, você tem que apresentar, né, aquele assunto de uma forma interessante, para que o seu leitor tenha interesse em continuar a ler o seu texto. Okay? Então, essa introdução aí, ela precisa ser muito bem elaborada para que ela seja interessante. Nessa parte aqui, você também vai contextualizar para o seu leitor o assunto, sobre aquilo que você vai apresentar, ok? Então, essa parte também é uma parte de contextualização. Você está apresentando o assunto para o seu leitor. Entendido? Continuando. Desenvolvimento, que é o corpo do editorial. Nessa parte, são expostos todos os argumentos, justificados por comentários e opiniões por parte do próprio jornal acerca do assunto discutido. Lembra que é um texto dissertativo? Lembra também que é um texto persuasivo? Dissertativo, argumentativo. Então, nessa parte do desenvolvimento, vão ser apresentados os argumentos, aquilo que, né, o autor do texto elaborou, pensa para tentar convencer, como ele vai chegar nesse leitor, através de argumentos, que os tipos de argumentos também são vários que nós podemos trazer em outra aula. Na conclusão, ela pode apresentar, quando se trata de um editorial, tá? Vamos perceber também essas diferenças aí quanto aos gêneros do texto. No editorial pode apresentar uma síntese que reforça a ideia principal por meio de um resumo do que foi exposto ou uma proposta. Então, na conclusão, o autor do texto, ele pode fazer ali uma síntese, um resumo de tudo aquilo que ele trouxe, tudo aquilo que ele trabalhou enquanto argumentos, desenvolvimento do seu texto, ele pode resumir aqui nessa conclusão. Ou pode ainda apresentar uma proposta, na qual são feitas sugestões para a solução do problema enfocado. Então, como eu disse, esses gêneros de textos, né, e esses tipos de textos que nós estamos estudando aí, junto com vocês, são importantes porque, por meio deles, nós entendemos também a redação do Enem, que é um tipo de texto dissertativo argumentativo, porque eu sei que mesmo nessa etapa, no 8º ano, vocês também estão preocupados com isso. E eu concordo, certamente, porque nós temos que nos preparar ao longo da educação básica para essa prova aí, né, que é um exame tão importante que decide a vida de tantas pessoas, né, que tem a intenção de fazer uma universidade, uma faculdade, enfim. Então, vamos pensar já nesses
tipos de textos, né, nesses gêneros de texto que trazem aí também essas características, né, nesses gêneros de texto que trazem, desculpa, essas características aí da redação do Enem, ok? Então, só recapitulando, né, porque nós falamos muitas coisas aqui, na conclusão pode trazer um resumo ou uma solução. E por que eu falei na redação do Enem? Porque geralmente a redação do Enem, ao final do texto, na conclusão, pede que você apresente soluções, uma proposta. Ok? Então, de quem é a opinião exposta no editorial? É uma dúvida, professor, é um autor, é alguém, mas se está escrito, né, se é algo exposto numa revista ou no jornal, de quem que é essa opinião, né? Da própria empresa jornalística, é uma opinião do jornal, né, da revista ou websites, de um grupo de pessoas. Normalmente, um editorial também ele não é assinado. Por isso que traz a opinião, o ponto de vista, ali o que entende a empresa jornalística, seja jornal ou revista ou website, e tantos outros meios ali que podem também ter esse gênero textual, que é o editorial, ok? O ponto de vista pode ser da empresa, como eu falei, veículo de comunicação ou da redação, o editor, o colunista, ok? Mas lembrando que geralmente não vem assinado. Então, vamos analisar para nós entendermos, né, esse gênero de texto, vamos analisar um editorial? Vamos lá. O título está aqui, Exercício Consciente, já é um título bem chamativo, né? Uma das outras indagações e uma das outras preocupações também do aluno é quanto ao título. Também julgo importante, porque o título ele também precisa ser atrativo, ele precisa atrair o leitor, né? Então, falei da introdução, que a introdução precisa de ser também chamativa, mas o título, que é algo, né, também tão complicado de ser colocado no texto, também precisa de ser chamativo. Então, esse título aqui, ó, Exercício Consciente, que vem a ser, hein? Vamos lá? Reabertura das academias. Então, a gente já começa a ter uma ideia, né? Título atraente, isso se refere ao quê? Às academias de ginástica em Minas. É um editorial que foi publicado dia 22/8/2020. A partir de hoje, academias de ginástica poderão reabrir em mais de 500 cidades mineiras, após elas terem ficado mais de 5 meses paradas, porque nós estamos vivendo um momento de pandemia, isolamento social, distanciamento social, e esses, né, lugares, esses espaços públicos aí foram fechados. É um inegável sinal de avanço, tanto para a retomada da economia, quanto no desenvolvimento dos protocolos para a retomada das atividades cotidianas no Estado, porque muitas pessoas também, né, questionaram a questão se abre ou não abre as academias, que também faz parte, né, da saúde, mas precisam ser colocados protocolos, cada um precisa de se cuidar ao explorar esses espaços, né? Ao estar nesses espaços, nós precisamos de tomar medidas. Um levantamento do Sebrae em 2014 mostrava que o Brasil se aproximava rapidamente dos Estados Unidos na liderança do número de academias de ginástica. E por que isso, né, professora? Bom, muitas pesquisas apontaram que a obesidade, antes que era algo, né, que perturbava os adultos, agora também era muito frequente crianças obesas. Então, essa preocupação em relação à obesidade, a questão da saúde, aí perdurou, né? Foi algo que foi muito divulgado no meio, entre a população, porque as pessoas começaram a se preocupar com esses casos. Então, as academias foram tomando espaços, as questões, lugares, né, que propunham aí resolver essas questões, cuidar da saúde, ganharam espaço também as academias de ginástica, se preocupando com a saúde da população. Então, essa efervescência aí das academias surgiu. Eram mais de 21 mil estabelecimentos com 2,8 milhões de alunos matriculados, muita gente, né? Minas Gerais ficava atrás só de São Paulo, com 2.200 academias.
alcançando uma participação significativa no mercado fitness, que, incluindo produtos e acessórios, movimentou mais de 2 bilhões de dólares no ano passado. Então, muito dinheiro, né? As pessoas começaram a se preocupar realmente com a saúde, não é só questão estética, não, né? A retomada das atividades foi possível com o readequamento do setor dentro do Minas Consciente e principalmente a formatação de protocolos sanitários. Eles determinam uma pessoa a cada 10 metros quadrados, limpeza permanente dos equipamentos, fechamento periódico para higienização, aferição de temperatura e disponibilização de álcool em gel. Mas a existência das medidas não é suficiente se os frequentadores não compartilharem a responsabilidade de colocá-las em prática. Os jovens, parcela significativa do público das academias, em geral são pacientes assintomáticos e têm apresentado taxas de contágio maiores no período de flexibilização no país, justamente pela maior necessidade de sair de casa. Somente respeitando as medidas de distanciamento social e de prevenção será possível garantir que a reabertura das academias seja permanente e assim sejam garantidos tanto os ganhos para a economia quanto para a saúde integral da população. Percebam agora aqui por meio dessas questões. Qual é o assunto apresentado? Nós temos um fato, traz uma informação. E qual é? A reabertura das academias de ginástica em Minas Gerais, em cidades mineiras, como diz lá no editorial. Quais são os trechos que expressam opinião? Perceberam que durante a leitura há partes que traz ali a informação e outras que traz a opinião. A reabertura das academias é um sinal de avanço. É uma opinião? Sim, tanto para a retomada da economia quanto no desenvolvimento dos protocolos para a retomada das atividades. Outro trecho, mas a existência das medidas não é suficiente se os frequentadores não compartilharem a responsabilidade de colocá-las em prática. Então, aqui também é uma opinião. Agora, aponte um trecho que apresente um argumento. Por quê? Né? Os jovens, parcela significativa do público das academias, certamente, em geral são pacientes assintomáticos e têm apresentado taxas de contágio maiores no período de flexibilização no país, justamente pela maior necessidade de sair de casa. Então, é um texto que traz fato, informação, um assunto, mas ao mesmo tempo traz também opinião. Perceberam isso? E a conclusão? Apresenta uma síntese, ou uma proposta. Apresenta uma solução. E qual é? Uma solução, uma proposta ou uma sugestão também, né? Somente respeitando as medidas de distanciamento social e de prevenção será possível garantir que a reabertura das academias seja permanente. Ou seja, só as medidas ali basta para isso? Não, claro que não. Precisa também de ter o apoio da população, das pessoas que frequentam aquele espaço. Não adianta as medidas, né, se as pessoas não cumprem ali com os protocolos. Então, perceberam aí o editorial? Ele traz o fato, mas traz também a opinião. E isso é importante vocês já irem trabalhando durante a escrita de vocês. Se a proposta é redigir um texto dissertativo, ele apresenta ali, ele disserta, ele fala, né, do assunto, mas traz também os argumentos, né? Argumentos aqui que são indiscutíveis até mesmo, né? A questão dos jovens frequentarem, ser a maioria nas academias, serem assintomáticos, é algo que também é um argumento que todos compreendemos, ok? Então, esse aqui foi o assunto de hoje, da nossa aula, muito importante para, não só nesse momento, mas para pensar também em outros gêneros de texto, em outros tipos de textos dissertativos. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, as nossas referências e muito obrigada.